cumprimentar com muita alegria o jornalista e ex-deputado federal Milton Temer. Milton, agora sim, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer imenso estar de novo aqui no Faixa Livre, essa tribuna de combate pela democracia, pelo socialismo, por um mundo melhor, alternativo, aliás, única possibilidade de sobrevivência do ser humano, porque a se manter a hegemonia do regime capitalista, cada dia mais, com Trump, Netanyahu, na sequência daquilo que já foi feito no século passado por Hitler e Mussolini, cada vez mais a gente vê a imagem da barbárie prevista por Rosa de Luxemburgo no nosso horizonte existencial. Então, essa luta e essa mídia é fundamental diante da leviandade, da covardia, da forma absolutamente canalha com que a mídia corporativa entra numa falsa isenção, claramente com a visão de Israel em qualquer conflito que haja no Oriente Médio, como se não fosse Israel o único país daquela região que tem um arsenal de destruição em massa absolutamente clandestino, sem controle da agência internacional. Obrigado, Milton, pelas palavras, por você estar aqui com a gente mais uma vez, pela palhinha que você deu aqui no nosso papo com o Thiago Ávila, uma grande figura. Só mais uma vez aqui lembrando o ato em solidariedade ao Glauber Braga, aqui no Rio de Janeiro, fechando essa caravana que ele tem feito pelo país. Isso acontece na próxima quinta-feira, dia 26. Só deixando claro aqui, eu falei sexta-feira, mas não, o ato é na quinta-feira, como o Milton muito bem corrigiu aqui. A gente vamos falar, inclusive, ao longo do nosso papo. Mas, Milton, eu queria começar aqui o nosso diálogo. A gente vai entrar nas questões do Oriente Médio, mas queria tratar aqui do terreno local, da situação aqui no nosso país, né? Porque a gente está nesse terceiro governo, ou nesse terceiro ano do terceiro governo do presidente Lula, num cenário marcado por uma aliança, eu diria, tensa com os setores do Centrão, pelo menos na teoria. Muita gente fala que há ali um jogo de cena, nessa tensão que é construída entre os atores, enfim. Também pela manutenção de uma agenda econômica bastante ortodoxa, viu, Milton? Liderada aí pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ao mesmo tempo, há ganhos pontuais em áreas sociais e uma certa recomposição institucional após o bolsonarismo. Nesse momento que a gente está, Milton, como é que se avalia os limites e, principalmente, as contradições desse governo? Muitas questões surgindo ao longo dos últimos dias, essa situação envolvendo o IOF, enfim, as crises que dialogam com o governo. Como é que se avalia atualmente a gestão Lula, especialmente do ponto de vista de uma esquerda socialista e transformadora? Bom, eu avalio, antes de tudo, de forma muito preocupante, do ponto de vista do interesse nacional, do interesse popular e do interesse da luta anticapitalista. E não vejo, e claramente eu quero deixar isso claro, há uma tendência natural a se falar nos ministros ou nos quadros subalternos como responsáveis por equívocos, entre aspas, do governo, e, de uma certa forma, se absolvendo o principal responsável. Vamos ter claro uma coisa: nada se passa neste governo à revelia do que pensa o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E mais que isso, Luiz Inácio Lula da Silva não é o de agora. O Luiz Inácio Lula da Silva, do meio da década de 90, quando foi derrotado pelo Plano Real, onde começou uma conversão concreta, que até então não ousara, do sindicalista para o político, não de esquerda, mas o político de direita. O sindicalista progressista, independente, autônomo, que quando entra na luta política, que é a luta contra o regime, se incorpora ao regime, mantém a luta política dentro dos parâmetros e das fronteiras deste regime. Ou seja, com lutas que têm, para o lado do povo, apenas políticas assistenciais compensatórias. E vamos lembrar disso. Do primeiro mandato de Lula, em 2003, o seu porta-voz, que até hoje é um lulista, é alguém muito simpático ao Lula, que é o sociólogo André Singer, ele foi o primeiro porta-voz de Lula e escreveu um livro que é fundamental ler. Ao fim ele foi só durante o primeiro mandato e voltou para a academia. E ele escreveu um livro em que ele definia os sentidos do lulismo. Ele definia claramente o que tinha sido o projeto de Lula. Um pacto conservador de alta intensidade compensado por um reformismo fraco,
que eu considero que esse reformismo fraco é até uma forma generosa de dizer compensado por políticas assistenciais conjunturais, não estruturais, de conjuntura. Então, o que está ocorrendo agora não é responsabilidade do Haddad. O Haddad é o executor de algo que o Lula, que é uma figura, como ele mesmo pretende roubar de forma, eu diria, de forma negativa, ou seja, é uma metamorfose consciente. É uma biruta de aeroporto que ele conduz. Então, por exemplo, o caso das relações diplomáticas com Israel, como o próprio Tiago nos contava aqui agora, ele é o primeiro a falar em chefe de Estado, não é o primeiro, mas um dos primeiros, porque a Colômbia, o Petro na Colômbia fez isso, mas com uma diferença. Ele é o primeiro a radicalizar na retórica, até agora radicalizada, sem tocar uma linha na linha de cooperação concreta com o Estado de Israel. Como o Tiago mesmo revelou, nós temos acordos materiais, militares, comerciais, políticos, diplomáticos com Israel até agora. O embaixador de Israel navega no Brasil como se estivesse em Tel Aviv, entra no Congresso, se reúne com os deputados, ofende a nossa soberania, e estamos aí, também não temos embaixador lá, mas mantemos relação e grande parte do combustível usado nos tanques, nos bulldozers, que derrubam, destroem casas e massacram famílias na Palestina, são produzidos pelas refinarias da Petrobras, onde, teoricamente, o governo tem a maioria. O acionista maior, com direito ao voto e determinação, a despeito de tudo que já foi feito de privatização, e que ainda não foi radicalmente interrompido, o maior acionista é o governo brasileiro, que mantém tudo intocado. Nós dizemos, por um lado, é um governo genocida, mas mantemos relações diplomáticas com esse governo genocida. Mantemos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós vivemos um verdadeiro paradigma aterrorizador. E isso é refletido na mídia corporativa. Estabeleceu-se uma normalidade no Brasil que o governo Lula encampou com dois eixos referenciais. Um, na macroeconomia, que é determinante da política geral sobre a qual se constrói a superestrutura cultural, intelectual e social da nação. Esse parâmetro que é a normalidade é que o Brasil tem que se submeter a uma lógica que já está sendo atropelada na Europa atualmente, de ajuste fiscal radical. Ou seja, nós temos que nos condicionar a manter seguros os especuladores rentistas que operam com títulos da dívida pública e que faturam com juros algo em torno de R$1 trilhão por ano. Esses não podem ser tocados. Para manter isso, nós vamos manter a ameaça permanente de cortes sobre direitos sociais que deviam ser universais, conquistados com muita luta e que estão desmantelados. Nada do que foi feito pelo governo Michel Temer foi até agora revogado, muito embora o revogaço tivesse sido uma das propostas de campanha de Luiz Inácio. O revogaço, o ajuste social no lugar do ajuste fiscal e a tributação progressiva, a correção dessa barbaridade que é a política tributária brasileira, que continua igual. Então, objetivamente, nós vivemos um quadro complicado. Dizer, o Lula está imprensado pelo Congresso. Anderson, você que é um jornalista de primeira linha, um dos mais bem informados nesse país, lembra bem de uma entrevista dada pelo esse Rui Costa, que é uma figura bizarra. Para mim, isso é um quadro da direita. Dizendo na Globo News, não, nós nunca fomos derrotados no Congresso. Todas as nossas propostas foram votadas. É verdade, porque o Congresso não rola quando faz emendas para melhorar, do ponto de vista popular, evidente que não por política ideológica, mas por política eleitoreira, aquilo que é o arroxo vindo do Planalto. Então, fundamental de hoje é dizer o seguinte, não é Haddad que cria armadilhas para Lula. É Lula que estabelece uma linha de ação que tem, no plano doméstico, a necessidade de não incomodar o grande capital, principalmente o grande capital rentista e o agronegócio.
dois responsáveis pela desindustrialização total do país nas últimas décadas, a partir do governo Lula. Você já reparou uma coisa simbólica, você que é jornalista? Há quanto tempo você não ouve falar de Fiesp, que era, até por incrível que pareça, até o fim do governo Sarney, era a principal representação empresarial brasileira, Federação de Indústria do Estado de São Paulo. Não tem mais Federação de Indústria, porque quem manda no Brasil hoje é o rentismo especulador e o agronegócio predador. Isso no eixo. No eixo da política internacional, uma retórica radical sem compensação prática, sem concretização prática. Ela não tem resposta prática para aquilo que é um discurso dito de independência. Como você disse aqui para a gente, Milton, a Fiesp de fato sumiu do noticiário. Eu não tenho ouvido mais falar. Aliás, a Fiesp foi uma das protagonistas. Eu só ouvi falar de Febraban. É verdade, é isso. A Fiesp foi uma das. Febraban, Faria Lima, enfim, a Fiesp foi uma protagonista no processo de impeachment da Dilma Rousseff e agora sumiu do noticiário, como você muito bem lembra aqui para a gente. Ô, Milton, o governo ele se coloca aí como refém, entre aspas, de uma correlação de forças adversa no Congresso, com pautas reacionárias sendo aprovadas com facilidade, inclusive com, como você registrou ainda há pouco, o apoio da dita base aliada, como marco temporal, os retrocessos nos direitos indígenas e trabalhistas aqui no nosso país. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre os poderes hoje, executivo, legislativo, judiciário. Qual a saída para a gente romper com essa paralisia ou chantagem institucional, enfim. E também levantar uma questão que você, de alguma forma, tangenciou ao longo da tua primeira resposta, porque o governo alega que não tem correlação de forças no Congresso para tocar matérias de interesse da classe trabalhadora. Mas o que a gente vê, por exemplo, em situações aqui no nosso continente mesmo, o Gustavo Petro, presidente da Colômbia, aprovou recentemente uma reforma que há muito era pedida lá na Colômbia e, mais uma vez, sem apoio no Congresso. Ele é minoria lá no parlamento da Colômbia. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa correlação de forças, ou essa dita correlação de forças e a relação entre os poderes, por favor. Bom, a relação dos poderes, eu quero começar pela Colômbia, que você lembrou bem, e é muito importante. O Petro tem, na Colômbia, uma situação muito mais conflagrada do que o Lula. O Petro chega ao poder, no primeiro mandato dele como presidente, com marcas que na Colômbia têm um caráter complicado. Ele foi um guerrilheiro. Ele foi guerrilheiro. Ele fez luta armada contra o exército colombiano. Então, ele é alguém que vem da luta armada e que passa para a luta política, mantendo todas as suas alternativas políticas e ideológicas do tempo da luta armada. Numa sociedade onde a direita é muito mais organizada do que aqui, por incrível que pareça. E mais, a direita junto com o narcotráfico. O chamado, como se chama, o negócio que se chama de Cali e de Medellín, como é que se chama isso? Enfim, a unidade, por exemplo, a direita colombiana é feita pelo clã Uribe, a direita reacionária. O Bolsonaro de lá é o Uribe, que começou sua vida como fazendeiro produtor de cocaína e que foi perseguido pelo DEA, que fez um acordo com o DEA, o Departamento de Combate ao Tráfico e tal, supostamente, dos Estados Unidos, que combate na Colômbia a plantação de coca, mas não combate nos Estados Unidos a produção química que transforma a coca em cocaína, que a coca em si não é veneno. Veneno é a cocaína química passada pelo tratamento químico, no qual tratamento químico esse que é produzido nos Estados Unidos. Então, esse Uribe mantém o esquema político, organizando a direita em torno dele. Ao lado dele está esse condomínio de narcotráfico de Cali, com o qual a DEA se uniu para derrotar o condomínio do Escobar, que o Escobar se pretendia um nacionalista, se pretendia um líder popular, se pretendia anti-imperialista. Então, ele foi liquidado. Na liquidação dele, operaram não só a extrema-direita, as Forças Armadas americanas dentro da Colômbia e
o condomínio de narcotráfico de Cali, o condomínio de Cali, que até hoje se mantém lá, não foi tocado. Esse é o esquema que o Petro enfrenta. Esse esquema tem uma representação parlamentar fortíssima, organizada. Uma parte desse esquema apoiou, como aqui no Brasil, uma parte da direita apoiou o Lula, uma parte desse apoiou o Petro para presidente. Ele tentou fazer, então, mas só que lá o quadro é mais devastador do que aqui ainda. Então, ele tenta recuperar a Seguridade Social para o campo político, para o campo público, porque ela estava totalmente privatizada. É barrado, e nessa barrada, dentro do Congresso, grande parte dos votos é de parlamentares que têm representação no governo por conta da frente que elegeu. Ele não vacilou. Ao invés de ir para o Congresso fazer discussão, ele botou para fora os ministros correspondentes a esses parlamentares. Continuou com pressão social para tentar passar estas reformas. Acabou conseguindo e estabeleceu a perspectiva de uma consulta popular que o Congresso aprovaria, uma espécie de referendo, com reformas estruturais. Houve uma vacilação. Ele disse, vocês vão barrar? Então tá bem, eu vou para a rua. Sai da discussão no Congresso e vai para a rua para mobilização social e mais. Ele propõe que as classes trabalhadoras façam uma greve geral. Ele, presidente da República, que propõe a greve geral. Então, eu vejo o Petro, que, aliás, rompeu relações com Israel, não diplomaticamente, através de um comunicado e uma página de papel, não. Ele rompeu relações com Israel num comício em praça pública, no dia 1º de maio, no Dia do Trabalhador, a grande festa do trabalhador, foi onde ele rompeu relações com Israel. Quer dizer, desde 1º de maio. Então, quando eu trago esse quadro para cá, eu vejo o comportamento ao contrário. Por que o comportamento é ao contrário? Porque é uma forma de ser do Lula? Não. É porque o Lula tem um caráter de identidade política, ideológica, com este povo do Centrão há muito tempo. A proposta que ele propõe é de conciliação de classes, claro. É muito mais de um sindicalista que do estadista. O que é um sindicalista em relação ao estadista? O sindicalista é aquele que faz a luta dentro dos limites do regime, dentro da ordem, puramente econômicas. Uma luta que faz com que os setores privilegiados abram mão de algum dos seus privilégios não fundamentais para que haja um apaziguamento da base popular oprimida. Então, vamos dar aqui, distribuir alguma coisa, mas sem mexer na estrutura que garante nossos privilégios. Então, quem pagou o preço disso foi uma reprimarização da nossa economia, desindustrialização total, terceirização, uberização, informatização. Porque diminuiu o desemprego. Diminuiu o desemprego, coisa nenhuma. É que grande parte dos trabalhadores hoje estão na camelotagem, são camelôs na informalidade, que a mídia corporativa tenta tratar como empreendedores. Então, nós vivemos um quadro complexo que, enquanto não houver uma recuperação de uma esquerda radical, com a perspectiva que ela já teve antes do Lula chegar ao Planalto, nós não vamos ter uma saída para isso que não seja um quadro permanentemente piorado. Milton, eu queria sair do debate a respeito da política nacional, porque eu estou de olho no relógio e a gente ainda tem muito que falar a respeito do quadro internacional, porque a gente tem aí esse conflito aberto entre Israel e Irã, que teve a participação dos Estados Unidos desde o último sábado, com bombardeios lá a instalações nucleares iranianas, e ontem, surpreendentemente, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou um cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã, depois que os iranianos, enfim, responderam ao ataque estadunidense, bombardeando lá uma base militar no Catar. A gente até noticiou, fizemos ontem um debate a respeito disso aqui no Faixa Livre, um debate especial à noite sobre isso. Enfim, o Trump anunciou esse cessar-fogo ontem, muita gente questionou, criticou, duvidou desse cessar-fogo, e isso acabou se tornando realidade, porque hoje pela manhã os bombardeios continuam. O Israel bombardeou o Irã devolveu, respondeu esses bombardeios, enfim. Eu queria a tua análise aí sobre essa situação complicada que nós temos lá no Oriente Médio, com os ataques dos Estados Unidos no último sábado, sob o argumento de tentar conter o programa nuclear
iraniano e impedir que eles tenham armas nucleares, enfim. Israel disse que aceitou esse cessar-fogo, tinha alcançado o seu objetivo, mas o que a gente viu foi violação do tal do cessar-fogo. O Irã, por outro lado, disse que não houve qualquer tipo de acordo nesse sentido, para o encerramento dessa tensão com Israel. Eu queria uma análise sobre esse quadro complicado cada vez mais que a gente tem lá no Oriente Médio, Milton. E eu queria acrescentar uma complicação fundamental que você não citou agora, que é o papel da OTAN. Uhum. A OTAN está com o secretário-geral, Mark Rutte, que é um falcão, é um sectário, é um fundamentalista, é um apóstolo da guerra, pior do que a direita trumpiana nos Estados Unidos. Este cara chegou ao absurdo de considerar e tornar público que, na posição dele de secretário-geral da NATO, da OTAN, ele considerava que não houve atentado ao direito internacional do ataque dos Estados Unidos, independentemente da ONU, independentemente da perspectiva de encontro de acordo marcada com o Irã para o dia seguinte, não houve nada de ataque ao direito internacional neste bombardeio do Irã. A ponto de o Macron se obrigar a ele entrar em campo e dizer, porque ele tem uma base social atrás dele, que é diferente, dizer, espera aí, houve sim um atentado sério ao direito internacional. Claro que houve. E qual é a argumentação do secretário da OTAN? Ela é lógica. Irã não pode ter o equipamento nuclear militar porque ele é desestabilizador do Oriente Médio. Ele assume, o secretário da NATO, duas posições ideológicas perigosíssimas. Primeiro, ele leva ao extremo aquilo que o Trump provocou ao dizer que ia cortar os gastos com a NATO e que os países da Europa tinham que aumentar as suas despesas militares, o que é uma barbaridade. Rearmar a Europa é restabelecer um clima de guerra que já se fala abertamente. Quem, por um acaso, tem acesso a essa TV5 francesa, da televisão que passa no Brasil, de vez em quando eles passam os debates. Eu vi um debate na TV5 francesa em que eles falam claramente da situação de guerra que a Europa já vive no plano cibernético, passando para o militar, de guerra da Europa Ocidental com a Rússia. Eles já falam em guerra. O que fala este cavaleiro? Primeiro, ele defende que Israel tem o direito de bombardear todo mundo, muito embora... Olha o oxímoro. Irã não pode ter, ele é um fator desestabilizador se tem um artefato nuclear no Irã. Mas Israel, quem tem artefato nuclear, quem tem arsenal nuclear, quem tem armamento de destruição em massa no Oriente Médio, é Israel, que tem um arsenal de quase 100 ogivas. Pior, a energia nuclear do Irã é controlada pela Agência Internacional de Energia Atômica. Israel não, porque nunca se obrigou Israel a assinar o Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares, que o Irã assinou. Então, o Irã assinou esse pacto e passou a se submeter ao controle da Agência Internacional. E ele passa a ser mais perigoso do que Israel, que não assinou, e ninguém tem controle sobre o que existe de equipamento militar nuclear dentro de Israel. Então, Israel está se transformando naquela condição bizarra do rabo que abana o cachorro. O Trump entra na guerra porque Israel tomou a iniciativa de bombardear Tel Aviv quando Trump anunciava de bombardear Teherã, quando Trump anunciava um encontro com o Teherã para o acordo no dia seguinte. O que faz o Netanyahu? Bombardeia Teherã e cria a guerra na qual o Trump entra depois de Israel. Por incrível que pareça, quem está provocando toda essa instabilidade não é o Trump. A imprevisibilidade do Trump é previsível. Agora, esse canalha do secretário-geral da OTAN mostra que a operação do imperialismo, do grande capital e do belicismo mundial passa a ter um perigo, tem um ponto referencial perigoso na Europa. Porque enquanto o Trump está falando quero paz, vamos parar com esse tiroteio, se acalmem, e os dois se lixando, porque o Irã não vai parar de guerrear com Israel. Enquanto Israel... E não esquecemos, Israel não parou o genocídio na Palestina. A guerra com o Irã não parou.
Ontem, Israel bombardeou o Líbano, atrás de, vou perseguir Hezbollah. Israel desmantelou o que tem em volta, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio bélico, financeiro. Chega a ser cínico ver chefes de governo americano, principalmente com o atual primeiro-ministro alemão, que está nostálgico do período dos anos 30 do ano passado, que os alemães têm nostalgia daquela glória hitlerista, que durou até 41. Então, é preciso ter claro o seguinte: essa ordem que estão tentando impor, se não nos levar à barbárie, ela também vai ser superada. Vai chegar um ponto que as contradições como essa, que o Macron revelou, a não aceitar a posição do secretário-geral da OTAN, a França é a segunda força da OTAN, a primeira é a Alemanha. Mas, militarmente, a França é a primeira. O mais armado dos países da OTAN é a França, a que tem mais equipamento bélico. Então, o que está ocorrendo agora mostra que há uma crise de visão séria, muito séria, do lado do capital, e que pode, evidentemente, o Netanyahu pode tudo para não ser preso como ladrão, caso saia do governo. Mas tem um limite para ele fazer guerra. Ele não vai, ele não pode, ele não quer, ele não tem interesse para a guerra. Não há interesse, o Netanyahu depende de Israel em guerra, porque ele tem clareza que os Estados Unidos vêm colados, então ele mantém e obriga os Estados Unidos a virem juntos por absoluta dependência, e não só. O lobby sionista nos Estados Unidos tem duas vertentes. Não é o lobby judaico só, é o lobby neopentecostal, que também é fortíssimo, e está na raiz da formação da nação americana, a religiosidade. In God we trust. Está na moeda, mão na Bíblia. A religião é... Se tem um país religioso e fundamentalista, esse país é os Estados Unidos. Então, objetivamente, nós vivemos um quadro no plano internacional que tem que chegar a uma solução rápida, porque, como diz o próprio Celso Amorim, a imprevisibilidade é perigosíssima diante do que a gente tem pela frente. Milton, eu tenho uma mensagem aqui, eu queria colocar na tela para que você possa responder, dialogar aqui com o nosso público. O EV Barros diz aqui, a EV Barros diz aqui o seguinte: discordo, Temer, os Estados Unidos operou a guerra ao Irã através de Israel. Esse Estado sionista é a ponta de lança, a cabeça da ponta do imperialismo estadunidense. Responde essa mensagem da EV, por favor, Milton. Heve, você tem razão. O que eu quero dizer é que, conjunturalmente, nesse momento, quando eu digo que o rabo abana o cachorro, é que Israel consegue... Israel tem inteira autonomia hoje. Israel não consulta para fazer o que está fazendo. Ao contrário, o próprio Trump ontem declarou: parem com o cessar-fogo. E o cessar-fogo não houve coisa nenhuma. O fogo continua. Israel tem uma autonomia que ele, sim, pode colocar o Trump numa armadilha. Eu não estou absolvendo o Trump, não. Agora, a política do Trump não corresponde ao que ele está fazendo. O que ele pretende para os Estados Unidos é uma posição isolacionista, recuperação do Parque Industrial, porque isso é uma forma de recuperar base popular eleitoral para manutenção de, ainda hoje legal, mas que ele pretenda que seja legal, renovação de seu mandato como presidente. Então, a política dele de trazer os Make America Great Again é uma política isolacionista, tanto que por que a OTAN está fazendo um aumento brutal de investimento militar? Porque o Trump disse: não vou botar mais dinheiro na OTAN. Não vou botar. E, inclusive, disse para Israel: vou parar de botar dinheiro em Israel. Porque está caro demais para os Estados Unidos fazer a política que o Trump acha que é... Trump e uma corrente que existe atrás dele acha fundamental de fazer nos Estados Unidos. Vamos ter claro, grande parte dos eleitores de Trump é a chamada base operária do complexo industrial militar. O complexo industrial militar hoje nos Estados Unidos, sabe, quando a gente vê esse avião que carregou a bomba de 14 toneladas soltada no Teherã, este avião, você já tem ideia da quantidade de dinheiro do povo americano que foi colocado na Boeing para pagar esse avião? Então, isso não é só isso. O complexo industrial militar não para, nem o Elon Musk resistiu. O complexo industrial militar derrotou o Elon Musk. Quem manda não é você, quem manda somos nós. Sai fora. E o Elon Musk foi tirado da frente. Então, eu não estou dizendo que você tem inteira razão. O cachorro do imperialismo é os Estados Unidos.
o principal arsenal militar do mundo, o principal arsenal industrial do mundo, sem dúvida. Só que, neste momento, a cria dele está criando condições de autonomia ao qual ele tem que se submeter. Não é que haja o centro do imperialismo. O Israel é uma agência do imperialismo no Oriente Médio, você tem razão. Como Taiwan no sudeste da Ásia, apurrinhando a China. Então, objetivamente, eu não estou aliviando em absoluto os Estados Unidos, pelo contrário. O que eu estou querendo dizer é que a política imperialista, criando seus agentes, hoje, inclusive, o perigo para mim grande é dessa autonomia da OTAN na mão desse maluco secretário-geral. Esse cara diz a Ucrânia vai entrar na OTAN. Não pode entrar na OTAN, a Rússia não vai deixar. Então, isso é a guerra. E o pior, vai ser a guerra dizendo a Rússia está invadindo a Ucrânia para impedir. Quando? Imagina se Cuba consegue da China equipamento nuclear para colocar na ilha. O que os Estados Unidos farão? É isso que a OTAN está propondo na Ucrânia. A Ucrânia entra na OTAN e vai ter equipamento nuclear da OTAN dentro da Ucrânia, na fronteira da Rússia. Então, essas autonomias, não é que os Estados Unidos perca a sua prioridade, mas só que os crias, os dependentes, os agentes, começam a ter uma autonomia perigosa, incontrolável. O que Israel fez de ataque a Tel Aviv, o que Israel fez de genocídio, ninguém conseguiu controlar. Ninguém, independente. Quem está fazendo os governos europeus recuarem e passarem a condenar o genocídio, não é uma generosidade dos governos, não. É a pressão interna de cada governo diante das populações dos seus países, colocando em risco as suas lideranças. As mobilizações de solidariedade com a Palestina dentro dos países da Europa, principalmente, e até nos Estados Unidos, é que estão obrigando os governos a recuarem. É política interna, não é política de solidariedade à Palestina. Continuam solidários. Ainda a declaração última feita pelos países da OTAN foi de que Israel tem direito ao direito de defesa legítimo de Israel, como se Israel estivesse se defendendo. Então, entende isso. Quando Israel tem esta proteção bíblica, ele passa a ter uma autonomia perigosíssima que dá a ele uma dimensão de provocar a guerra nuclear mundial. E os Estados Unidos na rabeira disso. Entendeu? Não é concretamente o que interessa à política americana. É nesse sentido. Tá certo. Milton, antes da gente fechar aqui o nosso papo, eu tenho uma questão para você, mas antes disso, a palavra que você estava procurando ainda há pouco era cartéis, né? Os cartéis de carne. Exatamente. Muitos, como camaradas nossos mandaram. Anderson, na minha idade se perdoa. Na tua é que não pode se perdoar. Muitos camaradas nossos lembraram aqui muitas mensagens que eu recebi, mas está dito. Agora, Milton, um último questionamento aqui para você, já estamos em cima da hora. Eu queria que você falasse um pouco sobre a posição brasileira frente a esse conflito. O presidente Lula não tomou lado, não falou a respeito, não defendeu o Irã, não questionou os ataques propriamente dos Estados Unidos. O que fez foi o Itamaraty, a diplomacia brasileira se posicionou, condenando, obviamente, os ataques estadunidenses, mas o Lula apenas reproduziu a nota do Itamaraty nas suas redes e não falou propriamente a respeito disso. Eu queria uma análise tua a respeito dessa posição, mais uma vez, recuada do presidente Lula, ainda que o Itamaraty tenha se colocado em relação a esse processo. Só lembrando aqui, figuras, lideranças do nosso continente, o Gustavo Petro, o próprio Gabriel Boric, se posicionaram ao lado do Irã diante desse processo. Como é que você vê a posição do Lula nesse contexto? Eu acho que você já definiu. Ele tem uma retórica radical que não tem uma compensação prática. Na compensação prática, o Brasil se mantém aliado ao genocídio de Israel. O Brasil se mantém aliado ao genocídio de Israel. Enquanto a Colômbia, a Bolívia, até o Chile moderado rompem relações, nós continuamos com relações diplomáticas. Nós continuamos legitimando. E sendo que na nota avançada do Itamaraty tem um trecho bizarro. É o seguinte, os ataques recíprocos, ou seja, um tratamento igualitário a quem atacou e a quem foi atacado. Como se os dois tivessem tomado ataques recíprocos, quer dizer que os dois tomaram a iniciativa de se atacar. Não! Israel está cometendo seguidas atrocidades, crimes de guerra,
está cometendo atentados aos direitos internacionais seguidos, desrespeita seguidamente todas as decisões votadas na Assembleia Geral da ONU e, mais que isso, tem suas lideranças sob investigação e denúncia nos tribunais internacionais para os quais ninguém toma providência. Tudo bem, o Netanyahu é um bandido internacional, é um bandido, é um meliante, é um criminoso de guerra condenado internacionalmente e continua ativo, lamentavelmente, com a anuência do Brasil, porque o retórico tem que parar com o genocídio, mas eu te dou o combustível, eu faço negócios militares, eu compro o teu equipamento militar para as polícias militares, eu levo esses vagabundos desses prefeitos. O que o Brasil tinha que buscar, esses vagabundos que estavam em Israel, convidados lá pelos esquemas dele para lavagem ideológica, tudo bolsonarista? Por que era a Fábia que tem que buscá-los? Israel que os trouxesse de volta. Mas não, o governo se submete. Vamos buscar isso com a cumplicidade da mídia corporativa que trata Israel como a referência do normal. O que eu estou dizendo, a Globo News foi gozada pela CNN. A CNN botou no ar um embaixador iraniano dizendo: nós aqui fazemos jornalismo de verdade, que ouvimos as duas partes. Uma porrada, ou seja, como na música de Gonzaguinha, a Globo News bota a bunda na janela de só trazer quem faça política, análise política, a partir da leitura dos porta-vozes de Israel. Para além disso, só coloca os porta-vozes de Israel e, para além disso, coloca 2 correspondentes em Tel Aviv, um correspondente oficial e uma moradora brasileira de Israel que vira correspondente, ou seja, uma israelense que optou por uma nacionalidade israelense para fazer análise, evidentemente, a partir da leitura de Israel. E esse é o nosso clima. Ou seja, o governo e a mídia corporativa operam sob a determinação do lobby sionista. Quantas vezes você ouve esse André Last, que é um cara representante da Sociedade Somos Todos Israel Internacional, é um agente do Mossad no Brasil, esse cara dando entrevista para... Mas ninguém chama o Breno... Eu vou dizer um exemplo, não quero chamar a mim, não. Breno Altman para falar é um judeu. Por que não se chama, não se procura fazer uma entrevista com Elan Papé, que é um judeu que tem livros denunciando o sionismo? Por que não se procura o Said Tenori, que tem um dos livros, você, aliás, está fazendo um sorteio muito oportuno, um dos melhores livros para que a população brasileira se informe sobre a realidade da Palestina? Por que não... Esses caras não aparecem? Aparecem esses idiotas, professores de relações internacionais, pesquisador de Harvard. Eu não sei o que quer dizer isso. O cara não tem nem passagem de Harvard, se apresenta como pesquisador de Harvard para fazer a política do Departamento de Estado na Globo News. Diariamente, a Globo News faz uma mesa com a leitura da crise a partir de Israel. Seus correspondentes dos Estados Unidos, seus correspondentes lá, tudo. E o governo Lula nessa linha. É isso. Milton, eu, infelizmente, estou com o meu tempo encerrado aqui, ficaria por horas batendo papo contigo a respeito desse processo, mas a gente vai voltar certamente a dialogar sobre isso proximamente aqui no nosso programa. À noite a gente vai fazer mais uma live para acompanhar todo esse processo lá no Oriente Médio, essa disputa aí que existe, a entrada dos Estados Unidos, esse possível cessar-fogo, esse suposto cessar-fogo que já foi, enfim, desrespeitado por Israel e também por Irã. Enfim, obrigado aqui pela tua presença aqui mais uma vez, Milton. Em breve a gente volta a conversar aqui no Faixa Livre. Um bom dia para você. Bom dia para você, Anderson. Bom dia aos que nos acompanharam até agora. Principalmente um bom dia ao bravo Tiago Ávila na tarefa hercúlea de reorganizar outra flotilha de solidariedade a Gaza. É isso. Um grande abraço, Milton. Até a próxima. Conversamos aqui com Milton Temer, jornalista, ex-deputado federal e comentarista histórico nosso aqui no Faixa